Olá, pessoal, boa tarde, tudo bom? Meu nome é Letícia, eu sou colaboradora aqui da Latinoware, uma das Stage Managers, e vou estar aqui cuidando do Palco Negócios hoje. Vamos ter muitas palestras incríveis, e hoje a gente vai começar com o Duda Nogueira, falando sobre software livre. Vocês podem ver aqui o tema embaixo, que eu vou deixar correndo, e vocês vão poder ver também na descrição do vídeo as próximas palestras do dia inteiro, fiquem ligados. Eu vou estar trazendo aqui o Duda para a gente falar um pouco mais sobre o software livre, qualidade de atendimento na pandemia. É um tema muito novo e ele vai estar se apresentando agora e vai também estar conduzindo a sua própria palestra. Então, Duda, sobe aqui, vem falar com a gente. Oi, tudo bom? Olá, pessoal. Boa tarde aí. Muito obrigado pela participação. Obrigado, Letícia e a Débora, pelo backstage aí. E é um prazer estar aqui para conversar com vocês, para mostrar um pouquinho das coisas que a gente consegue fazer. Vamos subir aqui, então, sua apresentação agora. Joia. Eu vou deixar você falando, Duda, para se apresentar um pouco, contar um pouco para a galera como que teve essa ideia dessa apresentação e o que tem por trás de tudo isso, tá bom? Ok. Bom, eu trabalho aí na área da tecnologia, vai fazer quase 20 anos aí, né? A gente fica até meio assim de falar. Atualmente eu sou gerente corporativo da Unimed Três Vales, aqui no interior de Minas Gerais, em Teófilo Otoni. Já participei da Latinoware desde 2008, né? Já tem uma boa estrada aí. E já tanto na parte de desenvolvimento, já trabalhei na parte de educação e recentemente aí tenho entrado para a área da qualidade, né, do desenvolvimento da qualidade dentro das empresas e processos e tudo. E aí a ideia dessa apresentação é um relato na prática mesmo de como a gente tem usado o software livre já há mais de algum tempo e acelerado por conta do processo aí da pandemia, para trazer uma melhora no atendimento, mais flexibilidade e mais ferramentas, né? Quais essas ferramentas o software livre consegue entregar para a gente, que a gente consegue usar ali, consegue melhorar a dinâmica do atendimento de qualquer corporação, né? No caso onde eu trabalho, é uma operadora de plano de saúde, altamente regulamentada, né? Tem a ANS, a Agência Nacional de Saúde, que ela regulamenta praticamente todos os aspectos da organização. E com base nessa experiência, a gente comentando com outros colegas, a gente comentando com outras empresas de outras indústrias, né, de outros setores, aparece sempre essas dúvidas do que dá para fazer, o que a gente tem de software livre que consegue melhorar. Então, vou mostrar aqui uma série de ferramentas, tá? Que acho que é interessante aí para você, não necessariamente aplicado ao atendimento, aplicado à qualidade, mas que você pode usar em diversas áreas aí para você. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tem um campo aí também para comentário, pode perguntar à vontade, a gente vai estar sempre. O tempo aqui é curto, eu vou tentar falar um pouco rápido, porque a gente tem meia hora somente, não dá para esgotar o assunto. Não vou entrar muito em tecnicalidade, só em alguns momentos eu vou mostrar aí até um pedaço de código, mas a coisa é bem simples, quem tiver dúvida pode entrar em contato aí comigo. Então vamos lá. Bom, o que a gente tem na pauta aí, né, é basicamente isso, a situação atual que a gente tem essa pandemia aí, esse cenário que a gente tem de convergência, né, tudo está indo para o digital, tudo está indo para a internet, tudo está indo para as tecnologias, graças a Deus, se você é um profissional da tecnologia, isso para a gente é muito bom, mas isso também traz aí várias responsabilidades, né, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E tem essa questão do telefone que ele está em decadência, já explico. E outra, o que a gente tem aqui para hoje, considerado inclusive o cenário meu aqui no interior de Minas Gerais, provavelmente o cenário da maioria de vocês, que é o interior que eu estou aqui do país, é bem interior mesmo. Talvez o cenário que vocês estejam aí seja diferente, tomara. E quais essas ferramentas, e aí, por fim, vou dar uma ideia do Omnichannel, né, que é o que a gente pode buscar. Muitas pessoas, talvez não, né, que a gente vai ficando uma certa idade, muitas pessoas já nem sabem o que é esse aparelhinho aí, mas aí ele é um telefone, eu coloquei com PH inclusive, para dar aquela ideia de antigo, né, e muitas pessoas vão olhar, isso aí já tem até uns vídeos na internet hilários aí, de jovens já que nem sabem mexer com esse tipo de aparelho, né, esse é o telefone, e ele está em decadência, ele está cada vez mais, a gente tem lá os telefones que a gente nem usa, né,
o celular, a gente já nem usa mesmo para ligar. E aí realmente a telefonia a gente tem que olhar ela, embora ela seja essencial, ela seja vital, é imprescindível, né, é impossível ficar sem a telefonia hoje, ele é um canal de atendimento em decadência, né, cada vez mais, ou menos, né, as pessoas estão não ligando, as pessoas estão preferindo outras formas de atendimento, seja por WhatsApp, Telegram, e-mail, aplicativos, né, então você tem várias outras maneiras, né. Você vê, por exemplo, hoje com os aplicativos, você não liga para pedir uma pizza, você entra no aplicativo e aquele pedido, aquela comunicação ali, se dá por outra maneira, né. Então, ou seja, embora a gente tenha esses telefones celulares aí, esses aparelhos, esses milagres da modernidade, né, a gente quase não usa ele para ligar. E isso é uma certa inconveniência a ligação, porque ela é temporal, ou seja, eu preciso estar ali, eu preciso estar disponível naquele momento para efetivamente atender a pessoa por telefone. E isso quer dizer também que esse tipo de atendimento não escala, eh ou seja, só dá para atender um atendente por vez, né. Você não consegue o mesmo atendente fazer vários atendimentos e você tem ali também um custo considerável de manutenção, né. Você vai manter um PABX, você vai manter uma telefonia, principalmente a telefonia analógica, né, que você tem os cabos ali que você precisa passar dentro da estrutura, né, você tem uma certa manutenção disso aí, e embora hoje esteja cada vez mais barato, né, a telefonia hoje você vê a tarifação de minutos, você vê opções de você discar pela internet, né, o VoIP e tudo. Então tem essas questões aí que já demonstram aí que a telefonia é um canal de atendimento em decadência, tá. E aí é só um pouquinho para deixar mais claro ainda essa imagem aí de de decadência, né, você vê aquele emaranhado de fio ali, você fala: "Meu Deus do céu", acho que quem já trabalha com tecnologia e já chegou em algum CPD e tem lá um PABX que a pessoa fala assim: "Ó, não mexe aquele não, que lá tá funcionando, não deixa do jeito que tá, aquele pardieiro, né, aquele emaranhado de fios ali". Aqui são algumas coisas, lógico, não são esse eu acho que são os piores cenários que a gente pode imaginar, mas essas aí são o switch box, né, que tinham ali antigamente, esse aqui na direita ali no canto ali, que era realmente como você conectava uma pessoa com a outra e tal, acho que é bem interessante, né, inclusive essa imagem ele estava num leilão que eu peguei na internet lá, que hoje certamente é a peça aí que já não tem, não se enquadra. E dentro dessa demanda aí, dentro dessa necessidade aí, né, de telefonia, a gente tem um software livre muito interessante que é o Asterisk, tá. Ele é um software feito pelo Mark Spencer, começou um projeto dentro da universidade, a coisa evoluiu, e hoje aí ele montou a empresa, né, o Mark Spencer, criou a empresa que era a Digium, essa empresa já foi comprada, hoje se não me engano é a Sangoma, que já tem essas, fez várias fusões, né, hoje o FreePBX, por exemplo, que está ali embaixo, freepbx.org, ele era um projeto de software livre também, ele é um projeto ainda de software livre, foi comprado pela Sangoma recentemente também. O Isabel, a gente teve um que a gente chama de fork hell, né, a gente tiveram várias Elastix, tiveram várias distribuições Asterisk aí que se fundiram, se misturaram e tudo. Hoje você tem essas duas principais, aí o Isabel, que ele tem um caráter mais de software livre do que o FreePBX, vamos dizer assim, que ele é totalmente comunitário, ele é totalmente bancado, tem um Patreon lá que você pode colaborar e tudo. E você tem o FreePBX que tem a Sangoma por trás, que ele é um software livre ainda, né. O Elastix, por sua vez, ele tem a empresa 3CX, se não me engano, que aí ele tem uma licença, aí teve algumas questões de licença lá, que aí já não se entende mais como software livre. Esses 2 aí são os principais. Eu utilizei o Isabel, e eu no caso o FreePBX, ele tem alguns módulos ali que ele vai exigir o licenciamento e tudo, mas você pode sempre também, né, fazer o asterisco e configurar ele todo manualmente, né, isso aí certamente vai exigir mais conhecimento e tudo, que é um conhecimento que eu ainda não tenho, né, estou adquirindo, vamos dizer assim, ainda, e fui por essa maneira. Hoje já estaria mais tranquilo de fazer essa implementação toda, eh, utilizando aí
ele na prática. E aí o asterisco que ele vai fazer? Ele vai interconectar esses diversos padrões e protocolos, né, e permitir que você manipule, gerencie a telefonia. Então aquelas situações clássicas aí de você ligar para a empresa e tal, digite 1 para tal coisa, 2 para tal coisa, né, você digita, você cai numa fila e aí tem 5, 6, 10, 15, 20 atendentes, né, e aí você, depois do atendimento, você vai para dentro de uma pesquisa de satisfação, e aquela chamada ela é gravada, ou quando eu ligo direto para um ramal de um funcionário, né, e ele não está disponível, cai no voicemail dele ali, e aí já chega no e-mail dele, e junto a isso você tem estatísticas, você tem monitorações ali, você pode ouvir uma ligação, você pode, eh, sussurrar, que chamam umas funcionalidades, que é o atendente está lá com o cliente, né, você entra na ligação, ou você pode somente escutar, ou você pode falar, somente o atendente vai escutar, né. Então, por exemplo, ele está lá atendendo e você resolveu lá, você é o gerente, você resolveu dar um desconto, ou percebeu que o atendimento talvez não esteja ali, adequado, você pode entrar, né, e falar somente para o atendente, falar assim: "Olha, pode dar o desconto, olha, indica tal coisa e tudo". Então o asterisco ele faz esse papel aí de gestão da telefonia, tá, ele é bem interessante, ele tem, assim, várias, porque aí você pensa, né, a questão de protocolos, né, o pessoal da engenharia da telecomunicação e sabe meio o sofrimento que é, você tem cada país tem um protocolo de diferente, varia algumas coisas, alguns equipamentos, tem RFC, tem, né, aqueles padrões e tudo. O asterisco ele abstrai isso aí, ele consegue te entregar, ele consegue conectar, vários protocolos, várias maneiras, tá. E aí, por exemplo, para a gente transformar isso aí na prática, né, vamos colocar assim, a telefonia hoje você vai chegar numa empresa pequena, talvez ele tenha lá 4, 2, 3, 4, 8 linhas telefônicas, ou numa X linhas telefônicas, né, pode ter várias ou menos ali, e numa empresa já média de para grande porte, você vai ter talvez um tronco E1, né, que na hoje chama lá de digitronco, por exemplo. E aí você tem essas 2 situações. Numa empresa de médio porte, você tem esses 2 equipamentos aí, gente, um é o Aligera, tá, e o outro é o Comp, são 2 de indústria nacional, e o que eles fazem, eles colocam um asterisco dentro desses equipamentos, é um Linux embarcado, né, rodando lá no Linux, ele embarca aquele software. E aí você vai ter esses 2 equipamentos na ponta, recebendo as conexões ali, recebendo ou seja, ou as linhas telefônicas, ou o tronco E1, ou um chip de celular, né, que eu vou mostrar ali depois no comp, e dali ele faz a conversão, né, dessas linhas aí, seja linhas, telefone, ou seja, esses troncos, ele faz a conversão para o digital. Na outra ponta você vai colocar o asterisco, seja o asterisco puro rodando num Linux lá, ou seja a distribuição ali FreePBX ou Isabel. E aí você consegue fazer o atendimento das chamadas, tá. Esse da esquerda aí, o Aligera, ele vai atender aqui até 8 linhas telefônicas, tá, você tem a opção com 4 também, com 2 portas de rede aqui. E no outro, na direita, ele é um modelo Comp que ele é modular, ele é bem interessante. Queria inclusive agradecer também o Sene aí, que me ajudou, o Juliano Ceni me ajudou também nessa parte aí, me estava sempre incentivando e ajudando aí, que me explicou também boa parte dessas coisas aí, tá. Então esse comp aí, por exemplo, ele é modular, então eu posso colocar aqui, no caso a gente tem aqui no E1, né, a gente tem lá, 2 entradas de E1, receber e enviar, né, ou você pode montar ele da maneira que você quiser. Esse aí da foto, por exemplo, ele tem as 2 entradas de E1, ele tem 2 chips de telefone GSM ali, né, e as saídas FXO. Então você pode montar ali, por exemplo, a entrada é com 4 chips de celular, você pode fazer essas distribuições aí, que vai depender do que você quiser. Ele é um pouco mais caro, né, essa questão de GSM, por exemplo, fazia muito sentido um pouco mais para trás, que você tinha as ligações celular eram um pouco mais caras a partir de uma estrutura de telefone fixo, né, então você colocava os chips ali e na hora da ligação o próprio asterisco ia distribuir, né, uma ligação de maneira a ficar mais barato, né. Hoje você consegue negociações aí com as empresas de telefonia que te dão aí minutos ilimitados, você não precisa se preocupar tanto com isso, né. E além do que você tem também telefonia digital, já que você pode, criar um novo tronco ali. Tá, qualquer dúvida que vocês tiverem também pode ir colocando aí que são as partes um pouco mais técnicas, tá. E aí, infelizmente, como estamos aqui no Brasil,
tem coisas que são difíceis, né, e aí boa sorte quando você for, negociar com as empresas de telefonia, tá. Aqui na minha região, por exemplo, eu tive um péssimo atendimento, um péssimo serviço, uma péssima cobertura, tá. Em algumas regiões aí, ele já tem o que chama de SIP trunking, que você eliminaria aí a necessidade desse aparelho gateway, você já receberia, ao invés de receber essas ligações de telefone, né, você receberia ali talvez acho que um modem fibra, né, e já te entregaria aquela linha digital, você só teria que colocar dentro do seu servidor virtualizado, ou dentro do Isabel, que você quiser virtualizar da maneira que você quiser. Porém, infelizmente, aqui na minha região não existe essa opção ainda, eles estão num projeto de implantar isso aí não sei quando, e eu só consigo colocar muitos dos lugares aqui somente uma empresa, um operador de telefonia. E mesmo assim, num cliente que a gente estava implantando lá, né, que eu fui prestar, fazer esse mesmo implantação, eles falam: "Ah, não, aqui para fazer isso vai ser com o contrato já fechado, queria colocar outra taxa e tudo". E aí, em caso de problema, você entra na Anatel, que ainda funciona, ainda tem eles são bem rigorosos, tem várias, regulamentações, é um mercado regulado também, assim como no mercado que eu trabalho de operadores de plano de saúde, o de telefonia também é regulamentado pela Anatel, né. Então, quando tem essa regulamentação, você tem um órgão da Anatel que você pode recorrer aí para fazer valer essas necessidades. E depois disso tudo, olha que legal, o seu telefone que era aquele aparelho lá, ele que não era exatamente aquele aparelho, pode ser um aparelho mais bonitinho, mas ele passa a ser o soft phone, né, vai ser um telefone que ele roda no computador, tá. Você tem algumas opções também, e você usaria um headset mais ou menos igual esse, você tem algumas opções também de telefone de aparelho, né, que aí talvez não mude nada exatamente para quem está no final da ponta, atendendo as ligações. Mas para teleatendimento, assim, realmente quem trabalha teleatendendo, né, o softphone ali com o headset, assim, ficaria bem melhor que você fique com as mãos livres para conseguir atender, tá. E aí você vai isso aí significa que o atendente também, ele passa a não ter que ficar exatamente na ca na na no escritório, né. Ele pode ficar aí, da casa dele, pode fazer todo o atendimento. E foi isso que a gente conseguiu fazer, empurrado pela pandemia, né, a gente teve essa demanda de mandar grande parte dos nossos atendentes, dos nossos funcionários para casa, mantendo ainda o teleatendimento, mantendo ainda a disponibilidade do telefone. Então eu acho que é uma das coisas legais que a gente já pode trabalhar aí, utilizar essa oportunidade. Em alguns locais que você tem a SIP trunk, em algumas empresas já oferece inclusive o PABX, como serviço online, né, então você contrataria uma empresa, que você tem várias opções aí disponíveis, migraria o seu telefone para lá e conectaria. A única demanda e a única obrigatoriedade nesse tipo de caso é que você tenha que ter internet. Se você não tiver internet, não vai ter o telefone, e aí tem algumas opções lá de você atender em contingência, né, de ligar para um outro número, tem algumas situações assim, tá. E aqui eu vou mostrar aqui um pouquinho mais tecnicamente aqui, uma integração que a gente fez lá, para melhorar a qualidade do atendimento, né, ou seja, a gente tinha uma grande parte dos atendimentos que a gente tinha era boletos, né, a pessoa liga para solicitar o boleto. Então a gente fez uma integração para conseguir automatizar esse processo. Sempre deixando, né, gente, com qualquer automatização de telefonia, de chat, tudo, você sempre deixa a oportunidade de conversar com o atendente. Em qualquer situação ali que a pessoa tiver, você deixar sempre como backup ali o atendente, porque na prática você vai olhar, talvez o seu público seja lá um idoso, seja lá uma pessoa que não tem, eh, eu não conseguiria digitar talvez o CPF rápido no telefone, e aí em qualquer situação você sempre tem que pensar nesses backups aí, tá. Esse script aqui é um script bem simples, tá. O Asterisk ele tem uma série de APIs, uma série de maneiras de você integrar, ferramentas externas com o Asterisk, e você consegue fazer. Esse script aí, basicamente o que ele faz é o seguinte, ele é um AGI, é um tipo de script do Asterisk, tá, e eu consigo chamar o AGI dentro de um plano de descagem do Asterisk. Então, o que que esse script faz? Eu passo para ele uma URL, né, você pode ver aqui a URL passando como parâmetro, e, todos o retorno dessa URL, eu posso mandar vários parâmetros para essa URL, né, várias
vários parâmetros get lá na URL, e todos o que retornar dessa URL, o sistema vai aqui definir como uma variável lá no plano de descagem, o dial plan lá da asterisco. Daqui a pouco eu vou mostrar, vai ficar mais simples. E aí repare só na parte aqui, conectou é true, né? Eu assumo que aqui ele tenta conectar, se ele conectou, ok. Se der um erro de conexão, ele fala que, olha, não conectei, e faz a mesma coisa que ele define a variável conectou. Tá? E o plano de descagem, esse é um plano de descagem aqui do boleto. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o fluxo todo, para vocês entenderem. Esse aqui não tem o dial plan todo, tem só uma ideia para a gente ter a ideia. E ele começa aqui, tá? Tem essa parte de cima que eu já explico. Então você tem aqui o checa boleto, por exemplo, esse contexto, né, que ele entra. Então sempre que discar aqui a extensão 1000, ele vai entrar aqui. Ele tem um verbose aqui, que é como se fosse um print, né, para imprimir isso aqui, para a gente dar uma olhada. E aí, sempre que ligar aqui, ele vai atender o telefone. Aqui já tem, isso aqui, gente, são coisas específicas lá da Asterisco. Então, vou mostrar um pouquinho só para vocês terem ideia de como é que a coisa funciona por detrás dos panos, por debaixo do capô aí, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai adicionar um hang-up handler push, né, ou seja, ele vai, assim que desligar o telefone, qualquer um das partes desligar o telefone, ele vai jogar a pessoa para dentro desse outro contexto, que é o encerra a ligação, tá? Isso porque a gente coloca lá, como eu disse, lá no mercado que eu trabalho é todo regulamentado, nós temos toda uma série de protocolos de atendimento, tá? Então, dentro do automação da boleto, a gente sempre pergunta se você quer conversar com o atendente, né? E se ele encerrar a ligação, por exemplo, e desligar, né? Em algum momento você, você quer atender? Não. Ele vai fazer essa última chamada aqui antes de desligar a ligação, né? E passando a ação, falou, olha, e aí eu registro lá, falou, olha, o cliente não quis conversar com o atendente, né? Deixar isso registrado, que em caso de situação, lá na frente a gente fica registrado que houve isso aí, tá? E aí aqui é o plano, basicamente, tá? Aqui, dentro do contexto checa boleto, eu tenho aqui o pedaço da aplicação que é o INI, né, que é a inicialização. Então ele vai ler aqui para você um áudio, né, por favor, digite o seu, no caso aqui é o código, né, do beneficiário ou o CPF, tá? E aqui eu espero 17 caracteres, ele pode tentar 3 vezes, e 5, é um timeout de 5 segundos, tá? E aí o que acontece? Se ele não digitar em nenhum momento o ID aqui, se ele não digitar esse problema, ele vai pro outro pedaço ali do código, pro outro caminho, que é a parte de transfer, que eu vou mostrar ali um pouco depois, tá? E aí aqui você vai ter toda a dinâmica de como vai funcionar esse plano, tá? Então lá um pouco mais para frente ali, ele vai tentar, falou, conseguiu conectar? Não. Então, em qualquer situação que a parte do aplicativo estiver indisponível, você já joga a transferência ali. Por acaso tem 3 tentativas que ele tentou, ou seja, ele digitou o CPF inválido, ele consultou e está inválido, digitou de novo, depois de 3 vezes ele manda de novo para a parte da transferência, né? Então tem vários os fluxos que a gente pode desenhar que você pode ir trabalhando. Então, por exemplo, aqui o transfer, sempre que ele vai para o transfer aqui, né, por exemplo, o inválido aqui também, se ele der um inválido aqui, ele fala, olha, toca o som, né, falando, o ID que você digitou é inválido. Ele adiciona mais um aqui para esse ID, try, né, e joga ele de volta lá para o começo do INI. Tá? E aí, se der alguma situação aqui do fluxo que ele der o transfere, ele vai transferir aqui, a gente tem uma fila aqui, né? Ele vai transferir, e nesse caso aqui, a gente vai tirar, né, aquele hang-up handler que a gente fez lá, né? Eu vou dar um pop nele aqui, ou seja, vou remover qualquer contexto que tiver engatilhado aí, tá? Esse aqui é o fluxograma, tá? Acredito que seja, deixa eu ver se tem algum comentário aí, ó. Tem o pessoal perguntando algumas coisas. Legal. Aqui é o fluxograma, tá? Que a gente tem, que você vai desenhar. É sempre interessante você desenhar isso. É uma dica que a gente dá, talvez, não gravar o áudio exatamente inicialmente. Tem uma outra opção que a gente tem, pode usar aquele sintetizador de voz, né? Porque esse desenho, às vezes, ele é construtivo. Você acha que uma coisa vai funcionar, ela não funciona exatamente bem, e você vai alternando aquilo lá. Tá? Então aqui tem todo o fluxo, né? A pessoa digita a carteirinha, não é válido, volta para cá,
é válido sim, já gera um protocolo, aí você emite boleto, não emite boleto, o boleto pode emitir, o telefone que ele está discando é um celular, então manda para o WhatsApp dele, ele tem um e-mail ativo, não, então faz, sabe? Então você tem todo o fluxo aqui que você vai programar ele lá dentro depois do asterisco, né, do dial plan, ok? A outra ferramenta que a gente pode trabalhar aí é o Rocket Chat, tá? Inclusive eu tô com a camiseta aqui não sei se foi o ano que o Rocket Chat esteve na Latinoera aí, lá em Foz, e o Rocket Chat já esteve, é uma startup brasileira feita no Rio Grande do Sul, se não me engano, e é muito bacana, é um software livre, você pode instalar ele, você pode utilizar ele, você pode também contratar online, se você não quiser ter a implantação lá na sua estrutura. Ele é uma plataforma de chat, né, e atendimento. E ele funciona tanto no navegador quanto no aplicativo desktop, né, no seu computador aí, e mobile, tá? Linux, Windows, Macintosh, e mobile, Apple e Android, tá? Ele é bem interessante porque ele vai prover para você lá tanto uma ferramenta de comunicação interna dentro da empresa, dentro da corporação, você pode criar salas ali pelos departamentos, você pode criar várias salas gerais, salas de comunicação, você pode criar discussões e tudo com os funcionários, ele integra com o LDAP, ele é bem interessante, como você tem também a questão do Omnichannel, tá? Que antigamente eles chamavam de live chat, agora eles mudaram a nomenclatura para Omnichannel, que é basicamente uma maneira de atendimento, tá? Você teria uma fila, mais ou menos como na parte de telefonia lá, você tem uma fila de atendimento, vários departamentos, e você pode jogar as pessoas que estão necessitando de atendimento dentro desses departamentos. Uma das maneiras de atendimento é eles ainda chamam de live chat, né, que é aqueles botõezinhos que você tem dentro do seu website. Tá? Então você instalaria o Rocket Chat lá no servidor e ele te dá um pedaço de código JavaScript que você joga no seu site, ele carrega aquele applet, assim, né, vamos dizer, e você aparece no seu site aquele botãozinho no final, esse botãozinho aqui no cantinho, né, tá com 6 aqui, e você clica ali e ele atende, ele vai distribuir o atendimento dentro dos agentes de atendimento que você tiver no, no Rocket Chat lá instalado, tá? E aí ele já tem algumas situações de quando não tiver agente ou tiver fora do horário de expediente, você dá uma mensagem, fala, olha, no momento não tem ninguém, deixa sua mensagem, a pessoa deixa uma mensagem, essa mensagem vai para o e-mail ou vai para e também, né, um ou outro, ele vai ali para um e outro, né? Ele vai para a sala de chat que você escolher, tá? Então ele, por padrão, ele já tem essas opções. E o que é muito interessante também, como é uma característica do software livre, ele tem muitas APIs, ele tem muita integração, ele consegue te oferecer uma possibilidade enorme de integrações. Tá? Ele é altamente integrável, você tem lá no site deles a API, ele tem dois tipos de API, uma API real-time e uma API REST, que você consegue fazer praticamente tudo. É assim, praticamente tudo mesmo, sabe? A API deles é bem completa. A maioria das configurações, acho que é bem difícil alguma configuração que eu já tenha visto que não tinha, e mesmo assim, passou algum tempo, o software evoluiu e apareceu aquela API. Tá? Então você tem a Oi, API Real-Time, que é WebSocket, o e tempo já está se esgotando. Você está perto de finalizar? já estou perto, vou ter que avançar, eu tinha esquecido esse detalhe. Vou Tudo acelerar bem. aqui então, pessoal, Deixar só um desculpa aí. tempinho. A finalização. Tá, outra questão que a gente pode fazer aí é o WhatsApp, Telegram, tá? Que você pode integrar aí com o WhatsApp, com o Rocket Chat, tá? É outra ferramenta que você tem. Ainda não tem um conector muito bacana, eu estou desenvolvendo, inclusive, esse conector aí para fazer essa integração. É o Rasa, tá? O Rasa é um software, um framework em Python para criação de bots. Você pode conectar o bot, então, com o Rasa, para você, o Rocket Chat aí com o Rasa, você ter um robô atendendo os chats, né? Que você tiver. Existe um projeto muito interessante que esteve na Latinoera no ano passado, que é o Rasa Boilerplate, tá? Que é do pessoal da UNB, na Universidade Nacional de Brasília. Eles têm todo esse esquema aí já desenhado, você sobe ali, tem um pessoal no Telegram bem bacana para utilizar, para discutir. Um outro software é o Malt, que vocês podem utilizar, ele é um gestor de campanhas, você pode cadastrar as campanhas, você integra, também ele é altamente integrável também, tem várias APIs.
O Metabase, tá? O Metabase, ele é tudo software livre, gente, tudo muito bacana, muito fácil de utilizar. O Metabase, ele conecta nos seus bancos de dados e você consegue extrair essas informações em forma de gráficos ou notificações, tá? Então, você pode criar os indicadores de qualidade que você tiver, você pode puxar essas informações, tá? Na parte de atendimento, a gente tem aí tempo médio, alguns indicadores de atendimento, né? Tempo médio de espera, que são já inerentes aí à questão de atendimento de call center, já é bem desenvolvido. E por último aí que a gente está utilizando recentemente é o Lime Survey, que ele faz pesquisas, então você pode integrar isso aí tudo, né? E depois de atendimento você dispara uma pesquisa, seja atendimento por telefone, seja atendimento por chat, você dispara essa pesquisa aí para o seu cliente, consegue avaliar o atendimento, consegue ver como é que está esse atendimento aí. Todas essas soluções, exceto o Isabel e o FreePBX, tá? Podem ser executadas aí no Docker. O Isabel e o FreePBX estão sendo adaptados para conseguir também ser executado no Docker, tá? Então você consegue ter essas soluções todas aí no instalar do dedo praticamente, você baixa, configura ali o Docker, você sobe essas soluções de maneira bem simples e você vai ter só o trabalho aí de integrar com as suas soluções, tá? Basicamente, seria isso aí, e eu estou à disposição, quem quiser entrar em contato comigo no e-mail aí, pode ficar à vontade, que a gente está à disposição, tá? Obrigado aí pela participação, não sei se tem alguma dúvida, tem alguém aqui, alguma dúvida aí, pode mandar direto para mim lá, também, a gente está à disposição. Só falaram aqui que o Duda é o cara, temos o Asterix aqui na empresa, na prática, case de sucesso. Ótimo, muito bom. Muito bom. Mas não teve perguntas. Inclusive, se vocês quiserem assistir depois dessa palestra, vai ficar tudo gravado. O Duda também, se quiser passar para alguém, vai estar aqui no link do YouTube que eu mandei, beleza, e que é esse link que o pessoal está assistindo também. Se quiserem rever algum conteúdo, e também podem entrar em contato com o Duda pelo e-mail, pedir apresentação, pedir dicas de ferramentas e tudo mais. Beleza. Ótimo, muito obrigado aí, pessoal, e qualquer dúvida estamos à disposição. Obrigada, pessoal. Continuem aí, que a gente já vai ter outra palestrante. Obrigada, Duda. Tchau, tchau. Então, pessoal, em alguns segundos eu vou